Casa prática! Sabe o que é isso? Casa prática. E quando a gente está pedindo licença para entrar na nossa casa prática, é porque a gente está iniciando o nosso conteúdo aí de muita informação, de muito entretenimento. Comigo, com meu amiguinho Zé Coelho, né, Zé Coelho? Ai, tio Rogério, não acredita que a gente vai apresentar a casa prática? Ai, tio Rogério, vamos passar pela casa? Vamos acender tudo, né? Isso, mas a gente precisa tomar muito cuidado, porque a gente tem que fazer muita economia de energia. Então, entrou no local, apaga a luz. Entrou no outro, apaga o outro também. Acende, apaga, acende, apaga. E principalmente também muito cuidado com as torneiras, porque agora no verão a gente tem um grande contingente aí de pessoas a mais nas cidades e utilizando bastante água. E a gente precisa ter muita consciência na utilização desse grande recurso natural que é a nossa querida e amada água. E é isso aí, gente. Vamos apresentar para vocês. A gente está aqui na salinha de conversas, tá certo? A gente vai abrindo a porta aqui. Já estamos passando eu e o Zé Coelho. Ai, tio Rogério, é um tal de entra e sai. Parece a gente 86. Abre porta, fecha a porta, né? Lembra daquele seriado que tinha? É isso aí, gente. E aqui também é a nossa sala onde a gente vai estar dando dicas de organização para vocês. Pode ser que a gente tenha que passar aqui pela nossa querida salinha de crianças, tá certo? Onde a gente grava nossos conteúdos aí infantis, pra gente poder estar mostrando pra vocês algo que seja relacionado aí ao Casa Prática. E entrando também aqui pelo corredor, a gente vai até a nossa copinha, tá certo? Porque é a hora da merendinha e nós somos o que nós comemos. Foi lá pro Foods, que é um outro conteúdo que a gente tem. E a gente tá com muito quadro novo hoje. E também nós temos aqui o nosso banheirinho, tá certo? Onde pode ser que a gente faça algum tipo de orientação aí, conteúdo para estar ajudando vocês, hein? E olha, começando o nosso Casa Prática de hoje, eu vou aqui para nossa querida e amada copinha, onde a gente vai iniciar o nosso primeiro quadro, né, Zé Coelho? Ai, tio Rogério, é verdade. O nosso primeiro quadro vai estar dando dicas para vocês aí de como se defender de um entupimento de pias. É isso mesmo, gente. Olha só, por isso que eu entrei lá no banheiro para mostrar para vocês. Às vezes a gente entra no banheiro e aí a gente começa a ligar a querida e amada torneira, né? E aí a gente vê que algo está acontecendo. Por quê? Porque essa pia não está tendo vazão. A gente precisa ter algumas coisas para poder se desvencilhar aí desses entupimentos. Às vezes tem pessoas que têm costume de jogar cabelos na pia. Não joguem. Em hipótese alguma, esse aí é o nosso primeiro quadro, dica de diversidade aí, principalmente mostrando para vocês como não deixar uma pia entupir. Então não joguem cabelos nas pias, porque isso entope muito. Outra coisa, procurem ter dentro das pias de cozinha aquelas cestinhas, tipo aqueles ralinhos, que acabam não deixando com que conteúdos de detritos, tipo restos de comida, vão por este cano. Por quê? Porque lá embaixo do cano ali da cozinha existe uma rosca por onde passa a água e aquela sujeira fica contida. Às vezes, se vocês rosquearem, geralmente se é por exemplo, um encanamento que seja de plástico, é tipo como se fosse uma cubinha branca, tá? Tem um encanamento lá que vai direto para a parede e tem essa cubinha que fica embaixo, que é onde ficam retidos os detritos. Às vezes vai algum tipo de legume ou casca de legumes também e acabam indo restos de arroz, feijão, acabam entrando tudo lá para dentro. Então, às vezes a pia está entupindo porque não está tendo vazão dessa água, ela não está conseguindo sair por causa deste tipo de frasquinho. Então a primeira coisa que vocês têm que fazer, fechar a torneira, tá certo? Ir lá, esvaziar totalmente a pia e rosquear aquilo. Outro dia aconteceu isso lá em casa. Eu rosqueei, quando eu fui ver, tava cheio de arroz, de feijão, tá certo? Que às vezes passa pelo ralo e a gente não percebe. Então é importante ter essa peneirinha que a gente coloca aí na pia de cozinha para poder evitar. Ah, gente, eu tô de gravata rosa porque hoje é o penúltimo dia, aliás, quinta e última semana de outubro, não se encerrou a prevenção do câncer de mama. Outubro rosa. É muito importante que todas as mulheres façam os exames
preventivos, principalmente em prevenção de câncer de mama e colo de útero. Então, o preventivo é importantíssimo, pelo menos uma vez por ano, tá certo? Nas mulheres que têm algum tipo de atividade sexual, ou às vezes não tem também, mas é importante fazer esse preventivo para que possa aí, ver se não tem nenhum tipo de problema e também fazer a palpação aí durante o banho das mamas para poder verificar se não existem nódulos. Quanto mais detectado precocemente o câncer de mama, mais rápido é curável, tá certo? Então vai a dica aí. Última semana do mês de outubro, quinta semana, mas a gente não terminou. Tô de gravata rosa para vocês poderem ver que o outubro rosa não é só no outubro, ele é durante o ano inteiro, tá bom? Bom, foi esse recadinho aí. Gente, voltando aí ao assunto do entupimento da pia, uma formulinha mágica, hein? Às vezes a pia tá lá. A primeira coisa que vocês têm que fazer, retira tudo que tiver, às vezes fica aquele monte de bacia, tupperware, não sei o que e tal. Tira tudo isso daí de dentro da pia, né, Zé Coelho? Ah, pelo amor de Deus, que ficou uma bagunça, parece um forró, né? Forrobodó, um fuzuê, um barraco daqueles. Não pode fazer isso dentro da pia. É isso mesmo. Procura quando vocês estiverem já numa louça, já vai lavando para vocês não terem esse tipo de coisa. E sempre tirando o lixinho, né? Os restos de alimentos que ficam dentro da pia e jogando dentro do saquinho, tá bom? Gente, e aí o que acontece? Pega uma colher de chá de sopa, uma colherzinha de chá de bicarbonato e uma colher de sopa de vinagre de álcool. Põe num copo americano 250 ml de água, mistura bem, vai dar uma borbulhada, joga lá dentro e deixa mais ou menos uns 15 minutos. Eu duvido que essa água não vai embora. Pode fazer que vai dar certo. Depois de ter feito tudo isso que eu falei pra vocês, tá? Então, ó, primeiro bloco tá indo embora. Entupimento de pias. O que a gente deve fazer? Coloca essa formulinha mágica que eu falei pra vocês, deixa ali e dá uma retirada se for pia de banheiro ou pia de cozinha, naquela parte de baixo, depois de ter esvaziado tudo. Porque lá também tem sujeira, tá? Deixa primeiro esvaziar para vocês poderem fazer isso. Senão, sabe o que acontece? Vocês tiram aquela parte de lá e a água todinha vai transbordar, vai encharcar o armário de vocês. Eu vou falar que fui eu que dei a dica errada, tá bom? Então não façam isso antes de vocês desentupirem a pia. Use essa formulinha mágica que eu falei pra vocês, tá bom? Gente, vamos sair daqui do banheirinho que a gente falou aí no primeiro quadro, né? A gente falou sobre entupimento de pia nos diversos dias da Casa Prática e a gente vai agora falar aqui no Papo de Cozinha, o nosso segundo bloco. O Zé Coelho tá aqui, né? Zé Coelho, fica quietinho, hein? Ai, Rogério, eu tô aqui, junto com você na Casa Prática pra poder apresentar a Estrela. Sabe como é que é, né? Eu sou lindo. Olha, arrumei a gravatinha, por favor. Tá bom. Então, gente, estamos aqui nós dois pra gente poder conversar com vocês aí no Papo de Cozinha, segundo bloco, iniciando aí no Casa Prática, pra gente poder falar pra vocês algo muito importante. Olha, eu tenho observado algumas coisas assim, e a gente tirou a educação e dever dos pais, né, e colocou no nosso querido e amado Planeta Criança. É um quadro que vai estar exclusivo ali para as nossas crianças. Mas também a gente precisava colocar aí que educação também vem dos pais, né? Então nesse segundo bloco a gente vai estar falando sobre cidadania. 2 exemplos práticos que eu vi. Outro dia eu estava andando pela rua, porque várias vezes quando saio daqui eu gosto de fazer uma caminhada e tal. E aí eu estava indo para casa, e aí o que acontece? Eu vi um carro do ano, lindo, tá certo? Tipo uma CRV aí, esses carros muito modernos, muito bonitos, com tudo. E olha, dentro uma pessoa diferenciada, totalmente super alinhada, tudo, né? E a gente não sabe, mas olha, tá nivelado, hein? Educação é uma coisa que tanto tá cruel e ruim no mais diferenciado como no menos diferenciado. E aí simplesmente essa figura jogou de dentro do carro dele um baita de de uma caixinha de um fast food, que eu não posso falar o nome, no meio da rua. Eu falei, gente, que é isso, né? É um absurdo, uma pessoa tão diferenciada, né, no seu poder aquisitivo, com poder socioeconômico, e ter uma educação péssima dessas. Não adianta nada estar numa CRV, devia estar num carro bem daqueles, porque aí merecia a qualidade da educação, né? Então por isso que eu estou falando para vocês, cidadania, a gente manter os valores perante as pessoas que convivem conosco. É uma questão de igualdade, é uma questão de socializar a boa educação, é a gente respeitar o lugar dos outros também. E ao mesmo tempo que eu também estava andando pela rua, eu vi um desses
catadores, né, esses trabalhadores de coleta, abrindo um saco de lixo em frente a um estabelecimento comercial de alimentos e simplesmente esse estabelecimento vende pastéis, coxinhas e caldo de cana também, embalado essas canas todas dentro do saco de lixo. E aí o que aconteceu? Simplesmente essa criatura vai lá, abre o saco para poder ver se tinha alguma coisa para ela e simplesmente joga toda a cana no chão. De frente tinha uma casa que está abandonada, saiu praticamente um rato desse tamanho, tá certo? Parecia um gato. E aí o que acontece? Esse rato urina na rua. E infelizmente essa pessoa estava descalça. E se ela tiver um corte no pé, ela pode pegar uma bactéria chamada leptospira. A bactéria da leptospirose, que transmite uma doença gravíssima, que deixa a pessoa com insuficiência renal, insuficiência hepática, internada, até se descobrir esse quadro, o quadro já está ali, ó, quase piorando por uma infecção generalizada, uma septicemia. Então, gente, a cidadania tem que ser exercida tanto do poder aquisitivo maior, o mais diferenciado como do menos. Não pode ter esse nivelamento de educação. Isso é preciso com que haja um pouco mais de informação, um pouco mais de seriedade nisso tudo. Então por isso que eu estou levando para vocês aí. Por quê? Porque a gente precisa ter critérios, principalmente critérios que possam ajudar as pessoas a evoluir como pessoas. Tanto mais, dei um exemplo para vocês, tanto o mais diferenciado como o menos diferenciado fez as mesmas coisas erradas. Então é sinal que a educação é péssima. A orientação que foi dada é horrível. Eu há anos, desde quando eu era jovem, não tinha essa noção, mas logo depois eu comecei a me educar que eu não jogo um lixo para fora do carro, porque eu acho uma falta de respeito. Por quê? Porque muitas vezes pode entupir um bueiro, pode desfavorecer aquela pessoa que mora numa área um pouquinho mais humilde e que às vezes tem a sua casa cheia de água, tá certo? Então isso é horrível, gente. As pessoas, eu moro aqui em São Vicente, tanto em São Vicente como em Santos, as pessoas jogando sofá dentro dos canais, isso não pode acontecer. É preciso que a gente exerça o primeiro conteúdo aí que a gente está falando nesse segundo quadro, que é o Papo de Cozinha, cidadania, tá certo? Procurem saber um pouquinho mais sobre isso. Vamos passar um pouco mais pra frente isso, tá bom? Então é isso aí, gente. Segundo bloco terminando. Papo de Cozinha comigo com o Zé Coelho, né, Zé Coelho? Ah, tio Rogério deu uma bronca aí. Ah, porque tem os porcão. Desconjuro, né? Que fica sujando a cidade e não tá nem aí, joga porcalha tudo e aí fica aquela vedentina. Eu não gosto da vedentina. O Zé Coelho põe a mão aqui, ó, no nariz. Ai, que fedor. Ah, Maria Desconjuro. Só mesmo por fim aqui pode, né, tio Rogério? Ai, meu Deus do céu. É isso aí, gente. Terceiro bloco do Casa Prática tá vindo aí. Gente, terceiro bloco do Casa Prática vem aí. A gente veio para a salinha infantil aqui, para nossa salinha de crianças, porque dentro do Casa Prática a gente vai estar dando para vocês aí uma noçãozinha de perigo. Olha lá, um alerta aí, hein? Alerta do Casa Prática, terceiro bloco. O primeiro alerta que a gente vai dar para vocês. Gente, tomem muito cuidado quando vocês têm crianças. As crianças entre 1 ano e 3 anos de idade, elas não têm uma percepção ainda para poderem saber o que é perigoso. Então, quem tem escada, coloca portãozinho. Hoje mesmo eu estava ouvindo uma mãe aqui falando para mim que a criança caiu da escada, ela colocou o portãozinho logo em seguida, entendeu? Para poder evitar com que essa criança suba e desça sozinha. Por quê? Porque é uma criança de 1 ano, uma criança que está aprendendo a andar e ela acaba se desequilibrando mesmo. E é perigoso porque pode ter um traumatismo crânioencefálico, um traumatismo de membro superior e inferior, uma queda, quebradura de braço, de perna, de quadril, isso tudo é muito perigoso. Então a gente precisa tomar muito cuidado, um trauma abdominal. Então tomem cuidado com as suas crianças, aí vai o alerta. É o nosso terceiro bloco aí chegando no Casa Prática, por isso que a gente veio aqui, para dar alerta para as mamães e para os papais, para colocarem portãozinho nas escadas, portãozinho nas cozinhas. Pode colocar também uma rede de proteção se mora em local muito alto, para não ter perigo dessa criança. Nunca deixe encostado no sofá, na janela, nada disso, para que não tenha esse perigo de a criança ter curiosidade de ficar olhando na janela e acabar sofrendo um acidente aí. Então, esse é o nosso alerta infantil aí no nosso Casa Prática, terceiro bloco, tá certo? Gostaram, gente? Nossa Casa Prática tá assim, levando tudo para vocês. A gente tá rodeando a casa toda. E é isso aí, vamos para lá que a gente vai dar dicas para vocês. Ai, o tio Rogério tá vindo aí porque a bagunça tá geral. Quarto bloco, hein? Quarto bloco, dica de organizações aqui no Casa Prática. Chegando aí, tio Rogério!
É isso aí, gente. Tô eu, Zé Coelho, aqui. E no Dicas de Organização, a gente tenta sempre trazer algo melhor para vocês, algo que possa ajudar vocês a terem uma orientação, uma organização melhor no dia a dia, principalmente na casa de vocês, né? Então, o que acontece? Às vezes a gente pega e tem um determinado local de trabalho e uma das coisas que a gente trabalha com público, tudo, uma das coisas muito importantes que a gente tem é manter a organização. Então, nesse Dicas de Organização aí do nosso quarto bloco, a gente vai estar falando no local de trabalho. Gente, as primeiras coisas que as pessoas fazem quando elas vêm é aquele velho ditado, né? A primeira impressão é a que fica. Então elas primeiro olham a gente da cabeça aos pés para poder ver se a gente está bem asepsiado, se a gente lavou bem o olho quando acordou, escovou bem os dentes, se a gente não está, né? Com um sapato sujo, tudo isso. Então o que acontece, gente? Higiene existe em todos os tipos de trabalho. A gente precisa manter isso. Sabe, um sapato bem asepsiado, principalmente a gente que lida com o público, precisa estar. Por quê? Porque é importante a gente passar uma aparência boa, a pessoa se sente bem. Às vezes a pessoa vem procurar a gente e vê a gente um pouquinho melhor, ela já está às vezes com um sentimento aflorado de tristeza, ou às vezes mágoa, ou às vezes alguma doença, e ela não pode encontrar uma pessoa que esteja pior do que ela. Ela precisa ter uma pessoa que esteja um pouquinho melhor para que ela possa crescer e evoluir principalmente nos seus sintomas, nos seus sinais e principalmente nos seus sentimentos. Às vezes a gente pega uma pessoa que vem procurar uma outra no local de trabalho, precisando do serviço dela, a primeira coisa que olha e fala, nossa, puxa vida, se é aquela pessoa que tanto simples como bem diferenciada, não importa. Às vezes tem pessoas simples que são muito higiênicas, são pessoas simples que têm muito cuidado com a aparência das suas casas. Às vezes tem uma casinha simples, mas tem aquela cortininha embaixo da pia, arrumadinha, bonitinha e tal. Isso chama muita atenção. E às vezes chega no local de trabalho e está precisando do serviço de alguém, aí vê aquela mesa toda desarrumada. Gente, a pior coisa que tem é a pessoa passar desorganização. Porque a partir do momento que a pessoa olhou para a mesa de trabalho e viu que está tudo bagunçado, ela vai falar, provavelmente essa pessoa não deve ser muito organizada. Talvez a credibilidade que eu tenho que ter nela, eu não vou ter tanto por causa disso. Às vezes a pessoa é um ótimo profissional, só que chega e vê essa bagunça toda em cima da sua mesa, o que acontece? Vai achar que a pessoa é desorganizada. Ele não vai dar origem, ou ela não vai dar origem ao que eu preciso, às minhas necessidades. Então, gente, Dicas de Organização tá vindo aí para falar sobre o local de trabalho. Mantenha o seu local de trabalho tudo arrumadinho, uma mesa bem asepsiada. Chegou, dá uma passadinha de álcool em cima, tá certo? Para poder deixar higienizado. Põe uma cadeirinha bonitinha, arrumadinha. Às vezes simples já chama atenção. Tá certo? Então isso é muito importante, a organização. E, gente, a partir do momento que a gente tem uma organização no nosso trabalho, a gente vai ter organização na nossa vida pessoal, a gente vai ter organização na nossa vida amorosa, na nossa vida doméstica. Tudo isso é importante. E a gente vai ter mais tempo para fazer as coisas que a gente mais gosta. Tá certo? Então o quarto bloco tá indo embora aí, dicas de organização, tá certo? Para você no local de trabalho. Seja organizado no local de trabalho. A primeira impressão é a que fica. Por favor, tá certo? E a gente vai dar uma outra dica para vocês também já já. Ai, gente, o Casa Prática tá com tudo, né? É o quinto bloco. Olha isso, Rogério, vamos colocar uma musiquinha? Olha aí, gente. Quinto bloco novo aí, hein? Conteúdo novo chegando na sua casa, no nosso Casa Prática. Olha lá. Põe um pagodinho, põe aí o Casa Prática de manhã para vocês poderem estar ouvindo. Tem muita informação, conteúdo, entretenimento, muita novidade aí para vocês. E o nosso quinto bloco está chegando aí com um quadro novo no nosso Casa Prática, né, Zé Coelho? Ai, olha, gente, vocês ficam aí, viu? Esse quadro é muito interessante. A gente vai estar dando origem à nossa coleta seletiva. É isso mesmo, gente. Vocês sabem muito bem que com o crescimento das cidades, a gente está tendo um investimento muito grande dos governos, principalmente na coleta seletiva. A coleta seletiva nada mais é do que separar o lixo orgânico do lixo reciclável, para a gente poder não esgotar os recursos que a natureza nos oferece. E a gente vai iniciar esse tipo de quadro aí para dar uma orientação muito importante para vocês. Em primeiro lugar, a gente vai estar parabenizando aí os nossos coletores, os nossos profissionais da coleta seletiva, que são os nossos queridos lixeiros que passam diariamente nas nossas cidades. E sem eles, a gente teria um problema seríssimo de saúde pública, que seria o acúmulo de lixo nas ruas, entupimento de calhas, entupimento de bueiros,
muita doença aí surgindo, principalmente pela proliferação de roedores como ratos, e é graças a essa coleta muito importante. Aliás, você que tem carro, quando vê que um caminhão da coleta seletiva está na rua parado, provavelmente todos os coletores estão correndo para poder pegar o saco de lixo que você deixou sair da sua casa. Então não fique buzinando, eu acho uma falta de respeito isso. Espera, porque é importantíssimo. Um dia que a gente fica assim, a coleta seletiva deles, a coleta urbana do dia a dia, isso daí prejudica em muito a nossa saúde pública. É importantíssimo isso. E uma coisa que eu vou falar para vocês, eu estava vendo um vídeo, que eu até postei isso e fui bloqueado na minha postagem, porque eu não sei o que acontece com algumas redes sociais que fazem esse tipo de coisa. Mas eu coloquei um vídeo de um coletor, aí, um trabalhador, um profissional da coleta seletiva, que estava sentado na calçada esperando o SAMU com uma lesão cortocontusa, ou seja, um corte de mais ou menos uns 10 centímetros de tamanho, que dava para ver o adipócito, que era a parte gordurosa da perna dele, tá certo? De tão profundo que foi esse corte. Imagina o que esse trabalhador não deve ter sentido de humilhação. Por quê? Porque as pessoas têm um costume péssimo, em pleno século XXI, de jogar cacos de vidro sem uma embalagem que seja adequada. Olha, amigos e amigas, isso é muito feio. Sabe, quebrou alguma coisa dentro de casa, vai lá e coloca dentro de um lugar que o tio Rogério vai explicar o que você deve fazer. É isso mesmo, gente. Em casa, a gente fazia o seguinte, né, Zé Coelho? Toda vez que quebrava algo, mora em um apartamento, tá? Então tem uma lixeira no nosso corredor, que é uma lixeira reciclável e uma de materiais orgânicos. Então toda vez que quebrava algum tipo de vidro dentro de casa, eu tenho aqueles sacos que eu guardo de fast food, que às vezes a gente compra, ou às vezes pede uma comida, vem naqueles sacos marrons. Aquilo é bem grosso, um material bem que não protege muito a mão das pessoas, né? Então a gente sempre colocava ali dentro e eu escrevia: quebrado, vidro quebrado, cuidado. Então tem que tomar muito cuidado com tudo isso, gente. Por quê? Porque se a gente coloca o vidro em sacolinha de mercado, essa sacolinha ela vai rasgar. Às vezes com um simples vidro de detergente, desinfetante, ela já rasga. Imagina com o material perfurocortante que é um vidro, tá? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque a gente está expondo a vida das pessoas, pessoas sérias, pessoas trabalhadoras em risco. Então o que eu fiz? Eu peguei garrafas PET, guardei dentro de casa e toda vez que quebra um prato que estraçalha em vários pedaços, eu junto e coloco lá dentro dessa garrafa, tampo, fecho a tampa e jogo no lixo. Por quê? Porque aquele plástico ele existe, então não deixa com que a pessoa que está manipulando o lixo se corte, principalmente também porque tem os trabalhadores no meu prédio, então eu acho muito perigoso isso. Você já imaginou? Eu acho que a consciência da gente fica muito ruim a partir do momento que a gente provoca um dano em alguma pessoa. Então a gente precisa tomar muito cuidado com isso, já parte para o lado da cidadania, tá certo? Então a gente tem que tomar cuidado com os nossos direitos, porque nós também temos deveres, tá bom? Então façam isso, guardem garrafas PETs dentro de um armarinho, não, vai ficar destinado só para isso, tá certo? Geralmente aquelas garrafas de suco natural integral, tem uma boca maior, suco de uva, suco de laranja, e eu faço também, sabe o que? Eu pego aquelas embalagens de uva, que a gente tem, normalmente não aquelas que tem furinho embaixo, as que não tem furo, e aí eu jogo lá dentro também e lacro. Gente, perfeito, guarda dentro de uma sacolinha, aí dá para guardar, mas utilizem as embalagens de uva, tá certo? Embalagens também de sucos, para vocês poderem guardar esses pequenos vidros que não vão favorecer e não vão prejudicar a vida desses trabalhadores que fazem a coleta do dia a dia, a coleta urbana das nossas cidades, tá bom? Gente, esse aí foi o nosso quadro, quinto bloco, coleta seletiva, e a gente vai pro sexto bloco. Casa Prática está quase terminando. Gente, voltamos aqui para nossa copinha, tá? Vamos acender a luz, porque cada vez que a gente entra, a gente apaga a luz aqui, tá certo? E vamos, porque quando a gente entra aqui na nossa copinha... Aliás, eu vou tomar uma aguinha rapidinho. Aguinha, limão e gengibre. Uma água saborizada, bem gostosa. Gente, olha lá, dica, hein? Água, o verão tá quase chegando. 35 ml por quilo de peso nas 24 horas, tá bom? Ai, tadinho do Zé Coelho, peraí.
Ai, tia Rogério, me salva, pelo amor de Deus, que eu caí. Ai, que eu vou dar de respeito com este ela aqui. O Zé Coelho da Silva. Eu tô aqui, viu, gente? Ai, tio Rogério, arruma minha orelha. Tá bom. Pronto, desculpa, Zé Coelho. Pronto. Tá bonitinho. Então, gente, 35 ml por quilo de peso, tá certo? Nas 24 horas. Divide aí mais ou menos uns 600 ml a cada 4 ou 6 horas. Mas contem, 35 ml por quilo de peso. O indivíduo que tem mais ou menos 70 quilos, ele tem que ingerir, 7 vezes 5, 35, 7 vezes 3, 21, 2,5 ml litros ou 2.500 ml por dia nas 24 horas. Então dá mais ou menos uma garrafinha de 600 ml a cada 6 horas, tá bom? E faz essa continha aí para você poder se hidratar bem aí. Tem muita gente que tá com o lábio até ressecado porque tá desidratado e não sabe. A pele toda ressecada também, falta de líquido, falta de água, tá bom? Por isso que eu tomei água que eu já não tava aguentando, que eu falo demais, né? Então, gente, a gente tá indo agora pro nosso 6º bloco e a gente vai dar para vocês aí uma receitinha de air fry. Aliás, receitas, vocês têm que entrar no canal da minha sogrinha, Na Cozinha com a Dinda. É um canal excelente. Eu fiz uma receita maravilhosa, que foi um pudim de abacate no sábado. Devoraram, acabou. Foi todo. E foi ela que postou essa receita aí. Vai lá, Na Cozinha com a Dinda, no YouTube, e procura a receitinha do pudim de abacate. Maravilhoso, uma delícia. Sogrinha, provamos e ficou muito bom. Parabéns aí, muito obrigado aí pelo carinho, tá certo? Grande beijo pra minha sogrinha, abraço pro meu sogrão aí também, pra todo mundo aí da minha família. E é isso aí, não esquece, Na Cozinha com a Dinda, tá bom? Gente, eu vou estar dando pra vocês aí uma receitinha na air fry, tá? E o que a gente pode fazer aí na air fry? Bom, eu sei muito bem que a gente comer embutido demais faz mal, mas todo mundo gosta de uma linguicinha, né? A gente sabe muito bem disso, num churrasco, uma carninha, uma linguiça, um franguinho, é tudo de bom. Então, para quem gosta, não é para comer todo dia, porque é um embutido, tem uma quantidade muito grande de sódio, não faz tanto bem para nossa saúde, mas uma vez por semana não tem problema. Vai lá, compra uma linguicinha no mercado, tira aquela capa plástica, gente, aquele plástico é um veneno. Aliás, se vocês tirarem aquele plástico da linguiça e vocês formarem ela, vocês vão notar que o gosto, o sabor muda demais, fica muito bom. Então, o que eu faço? Eu retiro esse plástico, tá certo? E coloco ela na air fry. Colocando ela na air fry, vocês vão deixar 180 graus, mais ou menos, tá certo? Para que a gente possa aí, com certeza, tá fazendo um bom cozimento, tá bom? Então 180 graus na air fry, faz o cozimentozinho aí direitinho, tá certo? Quem gosta de linguiça, eu comi outro dia linguiça empanada, tá? Pode ser com farinha de trigo, farinha de mandioca, mas assim, eu não gosto muito de farinha branca. Compra farinha de arroz. A farinha de arroz é mais nutritiva, ela tem uma quantidade maior de nutrientes e ela não tem tanta gordura, tanta caloria como as outras farinhas. De farinha de trigo, farinha de mandioca, farinha de rosca. Então, faz um embebedamento aí, quebra um ovo, pega, mistura essa farinha aí pra gente poder empanar, empana a linguiça. Gente, a linguiça fica saborosa, deliciosa, mas tira o plástico. O plástico, ele vai, que nem minha avó falava, pras tripas, vai lá pro intestino, e isso pode provocar câncer de cólon, tá certo? Não deixe linguiça com plástico, aquele plástico é muito prejudicial para nossa saúde, tá bom? Gente, 6º bloco aí, dica de air fry. Tá certo? A gente falou sobre linguiça empanada com farinha de arroz, tá bom? Bem nutritiva aí pra você. Uma vez por semana, não pode todo dia, por causa da quantidade de sódio, principalmente você que é hipertenso, você que tem diabetes, você que tem algum problema aí mais sério de metabolismo, colesterol, tem que tomar muito cuidado. Mas na air fry a gente retira grande quantidade aí de gorduras, tá certo? Gente, 7º bloco tá chegando, hein? Gente, eu mostrei pra vocês lá no Planeta Criança, mas vou mostrar de novo. Isso aqui, ó, é uma oveira, tá? Custou R$40 na internet, é muito legal. Vocês ligam na tomada, dá pra gente poder viajar, quem gosta de um ovo cozido aí. Dá pra cozinhar 7 ovos em 10 minutos. Você põe um copinho desse aqui, de água aqui dentro, mais meio copinho. Se você gosta de uma gema mais durinha, eu gosto de gema dura, não gema mole. Aí vocês colocam 1,5 copos aqui dentro, tá certo? Deixa mais ou menos uns 10, 15 minutos e o ovo tá perfeito. Fica ótimo, maravilhoso. Dá para levar até para viagem, tá bom? R$40, acho que eu paguei. É um valor assim bem baixo para algo que
tão prático que significa. Por exemplo, aqui na Copa, a gente não tem fogão. Então a gente acaba tendo que utilizar algumas coisas. Então eu comprei isso daqui para poder comer um ovo cozido, uma base de vitamina B12, né? Que é importantíssimo que tem um ovo cozido, proteína também, muita proteína. Dá para comer uns 2, 3, 4 ovos por dia, cozidos, não fritos, tá bom? Vai a dica aí. Gente, sétimo bloco chegando. Vamos apagar a luzinha aqui, tá certo? Ai, tio Rogério, que medo de escuro. Não é, porque a gente tem que economizar a luz, né? Não pode ficar deixando os lugares acesos aí. Cada lugar que a gente for, a gente tem que apagar, tá certo? E a gente tá voltando aqui pra nossa redaçãozinha. E tá eu e o Zé Coelho aqui, né, Zé Coelho? Ai, olha, gente, vocês esperam aí, que tá chegando o sétimo bloco, viu? Do Casa Prática. E ó, gente, o nosso querido sétimo bloco tá chegando aí e a gente vai falar algo muito importante que a gente tá colocando um novo quadro aí no Casa Prática. Nós é Coelho. Ai, é isso mesmo. Olha, eu fico louco da vida quando eu vejo aquele monte de safado sem vergonha enganando as vovozinhas, criancinhas. Não pode, viu? É isso mesmo. E a gente vai estar entrando aí para vocês do Casa Prática. A gente vai estar falando sobre o papo de internet. Eu vou estar dando uma dica para vocês aí. Gente, Receita Federal, bancos, nunca ninguém pede senha por e-mail para vocês, tá certo? Não caiam nessa, nem por mensagens, tá bom? Não deem código nenhum, não deem número de talão de cheques, não deem nada que possa ser da parte financeira de vocês, tá bom? Bloqueiem. Primeira coisa que vocês devem fazer, quando vocês receberem um e-mail, tem aquela notificação, porque você está sendo julgado. Olha, a justiça nunca manda e-mail, tá certo? Ou é intimação na porta da pessoa, com um oficial de justiça, mas nunca por e-mail. É muito difícil isso acontecer. Então, a maioria dos e-mails que são enviados são falsos. É só vocês verem pelo seguinte. Vão lá, abram o e-mail, não abram o e-mail. Dão uma olhadinha ali no e-mail, vocês vão ver os endereços. Então, tanto o remetente como o destinatário. Destinatário geralmente é o nosso e-mail, tá certo? E o remetente vai estar lá. Nunca vai ser o remetente da justiça. Sempre vai ter umas letras, uns números. Isso aí é golpe. Não caiam nessa, tá certo? Principalmente também por WhatsApp. Muito cuidado que está tendo um golpe aí por WhatsApp, que as pessoas estão enviando chamadas de vídeo para poder fazer com que as pessoas entrem nessas chamadas e aí elas possam passar todos os seus dados bancários, seus dados financeiros. Eles entram até com vírus dentro do nosso celular. Então toma muito cuidado com tudo isso, tá certo, gente? É um alerta que vai aí para vocês no nosso papo de internet, no nosso sétimo bloco aí, novidade no nosso Casa Prática, tá bom? É isso aí. Gente, nono bloco chegando aí, o Zé Coelho, a gente tá quase terminando o Casa Prática. E, não é, Zé Coelho? Ai, é verdade, sabe, gente? O nono bloco vai vir aí com uma novidade muito legal. Sabe qual é o nome do quadro? Vida de solteiro, não é, tio Rogério? É isso aí, gente. E quem não foi solteiro um dia? Quem às vezes não teve um relacionamento, se separou, depois ficou solteiro um tempo, depois começou um outro relacionamento, e é assim que é a vida, né? A gente tem que estar sempre dando oportunidade para que a gente seja feliz. E, gente, o nosso nono bloco aí, Vida de Solteiro, vai estar dando uma dica muito especial para você. Às vezes a gente mora sozinho, eu já morei sozinho há algum tempo depois que eu me separei, e depois casei de novo, tudo. Mas nesse período que fiquei separado, fiquei 4 anos sozinho. Aí o que aconteceu? Eu tive que me virar, tive que aprender a fazer muita coisa, principalmente na cozinha, por isso que eu dou muita dica para vocês. Tudo isso é o dia a dia que eu fui aprendendo. E aí o que acontece? Às vezes a gente precisa se adequar à realidade. Então a gente não tem tempo, por exemplo, de sair com uma camisa muito perfeitamente passada, que às vezes não dá tempo. Então a gente vai comprando aí, primeiro que a gente vai falar sobre roupas. Para você que usa social aí, você que trabalha de social, o que eu posso estar dando para você de dica? Você que é solteiro. Primeiro, manter a organização da sua casa, isso é fundamental. Segunda coisa, não deixar nada que seja assim desorganizado, principalmente na cozinha. Isso dificulta demais o dia a dia de uma pessoa que mora sozinha e que não tem uma ajuda praticamente de ninguém. Tem que fazer as suas coisas próprias. Então, mantenha tudo no lugar. Terceira coisa que a gente precisa fazer, não deixar louças na pia. Isso daí atrapalha demais. Às vezes você quer cozinhar algo rápido e acaba se atrapalhando um pouco. E partindo para o lado da roupa, porque a gente vai ter muita dica aí para dar para vocês, o que acontece? A pessoa que, por exemplo, tem que trabalhar no social, procura comprar uma camisa que seja microfibra. Por quê? Porque a camisa de microfibra dificilmente amassa. Mas é caro. Não é não, gente. Vai na internet que vocês vão ver. Olha,
eu compro direto. Por quê? Porque eu tenho umas técnicas que eu nem passo minha roupa. O pessoal fala, nossa, como você anda todo social e a sua roupa não amassa nem nada. Mas eu tenho uma técnica aí que mais pra frente eu já estar falando pra vocês. Mas a primeira dica que eu dou pra você solteiro, compre camisa de microfibra e compre calça de microfibra, se você usa social, tá certo? Porque é uma forma de você não amassar essa calça. E o que acontece? Quando você vai colocar ela no varal, em vez de você colocar ela dobrada, você tem que colocar ela numa posição em que ela já se faça o vinco. Então, lavou a calça, vai lá, coloca ela no próprio cabide, pendura no varal e deixa ela mais ou menos de uma forma que ela não fique dobrada como uma calça jeans, mas que ela fique com um vinco, tá certo? Vinco em calça jeans não se faz, somente vinco em calça social, tá bom? E a camisa, dá pra você, por exemplo, colocar ela para secar no varal no cabide. Fecha esse primeiro colarinho aqui, faz como se ela tivesse fechada também e faz um vinco aqui, ó, com ela molhada. Deixa ela bem molhada que ela vai secar, tá? Deixa escorrendo no tanque. E aí vocês vão ver, não vai precisar nem passar. É só tirar ela do cabide, colocar e ir pro trabalho, tá bom? Essa daí é uma dica que eu tô dando pra vocês. Mas precisa ter um material que não seja um material que amasse tanto. Por exemplo, algodão, camisa de algodão é péssimo, tem que passar. Microfibra não, tá bom? Então, vale a dica aí pra vocês. Nono bloco, terminando, e o nosso Casa Prática está quase indo embora, hein, gente? E a gente vai para os momentos de reflexão. Viram quanto quadro novo que tem? Ai, tio Rogério, eu vi, olha, a Casa Prática tá demais. Vocês, por favor, compartilhem, deem um like, laqueiem aí, que a gente precisa de visualização, tá bom? E o Zé Coelho também tá indo embora, logo, logo, né, tio Rogério? É isso aí. E a gente vai, porque a gente vai falar para vocês sobre algo muito importante. Gente, momento de reflexão vem aí. Pra gente falar sobre uma palavra, né, Zé Coelho? Se chama perdão. Perdoar nada mais é do que você esquecer algo que se tornou no passado, algo que fosse muito cruel para a sua vida do dia a dia. Algo que te fez uma tristeza muito grande, algo que te deixou deprimido, algo que te deixou cruelmente abalado. Então tudo isso pode acontecer e o perdão é muito importante. Por quê? Porque a gente, quando libera o perdão de dentro de nós, a gente libera essa energia negativa que ficou, essa energia do ódio às vezes, porque a gente tem que falar. Muitas vezes a gente sente raiva, ódio, mágoa, né? Não inveja, mas assim, a gente tem esse sentimento ruim, né? A gente tem que estar sempre em comunhão com Deus, para que a gente possa aí se libertar desse sentimento. Mas às vezes perdoar é difícil, mas quando a gente perdoa, é uma forma de a gente melhorar aí 100% o nosso dia a dia. E eu vou falar umas frases para vocês de perdão que eu tô vendo aqui, muito legais, né, Zé Coelho? Ai, olha, o tio Rogério vai falar umas frases de perdão muito lindas. Eu não choro, viu, gente? É isso aí. Olha só, gente. Vamos lá. Vou botar meu óculosinho aqui, né? Pra gente poder falar as frasezinhas aí de perdão para vocês. Olha só, o primeiro a pedir desculpas é o mais corajoso, o primeiro a perdoar é o mais forte, o primeiro a esquecer é o mais feliz. Então, gente, quem perdoa se torna a pessoa mais feliz. Eu não sou perfeito, eu cometo erros, eu machuco as pessoas, mas quando eu digo perdão, eu realmente estou arrependido. Pedir perdão não é se humilhar, nem se rebaixar, é simplesmente crescer. Gente, tem muita gente que tem uma dificuldade enorme de não só pedir perdão, mas até de pedir desculpas de algo que fez. Não sei qual é o sentimento que tem, acho que de inferioridade, porque vai pedir desculpas. Mas se você está errado, pedir desculpas é um sentimento muito bom para você. É uma forma de você se desculpar, é uma forma de você se desvencilhar de algo errado que você fez. É você assumir, isso é bonito, é digno, tá certo? Então, gente, vai aí a dica. O perdão é tudo no nosso 10º bloco e último momento de reflexão. E vai uma última frase aí. Você quer ser feliz por instante? Vingue-se. Você quer ser feliz para sempre? Perdoe. Então vai aí a nossa dica. É a nossa Casa Prática que está chegando aí para vocês, se Deus quiser. E ele vai voltar no Natal, no mês de dezembro, tá bom? A gente vai se despedindo. Eu e o Zé Coelho, Casa Prática terminando.